Eu tenho quase certeza que você conhece alguém que está tratando depressão ou transtorno de ansiedade. Nesse momento você pode até se perguntar, não, eu não conheço ninguém. Talvez você não saiba que aquela pessoa que você conhece está em tratamento. Então eu acho muito importante, né, que a gente entenda o que é esse tratamento de depressão e ansiedade, né? Como que é isso, né? Tem que tomar remédio para a vida inteira, né? Tem que tomar remédio com muito efeito adverso e tal. Então vejam bem, alguns pontos fundamentais nessa compreensão. O tratamento, ele muitas vezes utiliza de medicamentos, etc., mas não necessariamente. A depender da gravidade do quadro, eu posso chegar para um paciente meu e falar, olha, eu acho que você pode investir em psicoterapia, né, sem a necessidade de intervenção farmacológica, com uma expectativa aí de ótimos resultados. Às vezes o próprio psicólogo acaba encaminhando depois para o psiquiatra, porque identifica ali, né, que além da psicoterapia é necessário também esse reforço com algo externo, que aí vem a ser a medicação, tá? A medicação no tratamento da depressão visa atingir alguns alvos lá no cérebro para fazer com que sintomas relacionados ao desequilíbrio ali de alguns grupos de neurônios eles sejam eliminados pela ação da medicação. E quando a gente inicia um tratamento, seja para depressão ou para ansiedade, não necessariamente a gente está colocando ali um remédio que o paciente vai ficar tomando para sempre, tá? Acabou esse negócio de, eu tenho depressão, né? Eu preciso ficar tomando remédio para sempre. Não, a gente, em geral, né, pelo menos na maioria dos pacientes, vislumbra que depois de um tempo ali de uso daquela medicação, daquele tratamento, ele não vai mais precisar daquilo. A gente vai resolver o problema e ele vai seguir ali sem aquela ajuda, mas carregando ainda uma vulnerabilidade, porque essa a gente não consegue eliminar por completo. Em geral, a gente inicia o tratamento quando a gente percebe que os sintomas já estão em intensidade suficiente para gerar muito sofrimento e para atrapalhar muito o funcionamento da pessoa ali no dia a dia dela. Então não é apenas a mera presença de sintomas como tristeza, falta de interesse, desmotivação, desesperança, tá? É o conjunto desses sintomas e o impacto que esses sintomas estão gerando ali no indivíduo. Naquele momento, então, que a gente identifica que aquele indivíduo ele vai precisar realmente de uma abordagem ali, farmacológica, aí entra o papel do especialista em fazer uma avaliação bem completa de vários fatores para chegar, então, na escolha da medicação, tá? São vários fatores, pessoal, que a gente identifica aí, que a gente avalia junto com o paciente para a gente escolher ali a medicação que a gente vai utilizar. Hoje a gente tem um leque aí bem amplo de medicamentos que a gente pode utilizar e todos são eficazes, tá? Existem vários estudos já, né, comprovando a eficácia dos antidepressivos, tanto no tratamento de depressão quanto no tratamento de ansiedade. Cuidado com coisas que vocês veem por aí, né? Antidepressivos não funcionam, né? Tem estudo assim assado, né? Antidepressivo não funciona. Existem vários fatores que a gente avalia que determinam a escolha do antidepressivo. Então, se o paciente já usou antidepressivos anteriormente na vida dele, se ele tem histórico familiar, por exemplo, de pessoas próximas que usaram antidepressivos, como pais e irmãos, porque são pessoas que compartilham de uma carga genética muito próxima. Então, se o pai daquele indivíduo, né, já usou um antidepressivo X, teve uma boa resposta, isso já me diz muito, né, da possibilidade do meu paciente também ter uma boa resposta. Ou o contrário, né, o pai daquele paciente usou, né, antidepressivo X e teve muitos efeitos adversos. Então, eu já fico mais assim em relação a escolher aquele antidepressivo para aquele paciente. O tipo de sintomas, né, os sintomas que acompanham a síndrome ali daquele paciente. Então, quando a gente fala em depressão, as depressões elas podem variar muito de paciente para paciente. Então, alguns quadros de depressão eles acompanham mais sintomas ansiosos, outros quadros de depressão, né, carregam ali questões suicidas, né, outros quadros de depressão, né, fazem com que o indivíduo fique muito prostrado, com pouquíssima energia, já outros o indivíduo fica um pouco mais inquieto. Então os sintomas ali específicos de cada transtorno, né, de cada tipo de depressão, de cada tipo de ansiedade também interferem bastante. Fatores relacionados a outras comorbidades que o paciente tenha, né? Ou seja, outros transtornos que o paciente tenha em conjunto com a depressão. O importante é do indivíduo passar por uma consulta médica com um especialista que vai ouvi-lo com atenção, que vai ter ali um tempo de qualidade, um tempo suficiente para passar por vários fatores, né, que serão importantes no desenho daquele tratamento.
Uma vez então que eu prescrevi a medicação, a gente inicia então a primeira fase do tratamento, a fase aguda do tratamento. Essa primeira fase é uma fase na qual a gente espera que aqueles sintomas que não fazem parte da vida daquele indivíduo desapareçam. E isso é uma coisa gradual. Eu vou então iniciar ali com uma dose, vou avaliar como que o paciente vai voltar para mim na próxima consulta em relação àquela dose, e aí a depender eu vou fazer um ajuste, no sentido, por exemplo, de aumentar a dose do medicamento, ou pode ser que eu precise associar um outro medicamento, ou pode ser que eu precise reduzir a dose, né, que eu prescrevi ali na primeira consulta, ou trocar a medicação. Enfim, esse ajuste depende aí de como o paciente evolui depois do início do tratamento. Quando a gente atinge a missão de estabilizar os sintomas, a gente resolveu, aqueles sintomas já não estão gerando aquele sofrimento naquele paciente, eu entro então numa segunda fase do tratamento, que é a fase de manutenção. A gente conseguiu melhorar o quadro e agora a gente tem que ver se essa melhora vai ser sustentada ao longo do tempo, se ela vai ficar firme mesmo. À medida que os meses vão passando e a gente percebe no acompanhamento com o paciente, ali nas consultas que a gente tem com o paciente, que os sintomas estão realmente estáveis, a gente vai então adquirindo confiança para chegarmos numa outra fase do tratamento, que é a fase então que a gente vai começar a reduzir a dose do medicamento ou dos medicamentos, né, se houver aí uma combinação. E aí, à medida que a gente vai reduzindo a dose e o paciente sustenta a melhora que ele obteve, nossa confiança então aumenta a ponto de a gente chegar no ponto final aí do tratamento, que é de suspender a medicação. E aí, se a gente suspende a medicação e o paciente segue bem, sucesso, então a gente está ali diante da possibilidade de uma alta médica para o paciente. Ele já não precisa dar aquele reforço farmacológico e vai seguir a vida dele carregando só uma vulnerabilidade. Porque essa, como eu falei, a gente não consegue anular. Todos nós carregamos uma vulnerabilidade para em algum momento, a depender do nosso contexto de vida, a gente apresente de novo ou pela primeira vez sintomas aí das mais diversas naturezas, sejam sintomas depressivos, ansiosos ou de outros tipos. E aqui um alerta importante, pessoal. O que vai determinar essa alta, o que vai determinar essa transição entre as fases do tratamento não é o tempo, tá? Não é a cronologia. Então, não tem isso assim, eu já estou há 2 anos tomando a medicação, então eu já tenho tempo suficiente de tratamento para então reduzir a medicação e pará-la, né? Atenção, muito cuidado com isso, muita gente cai nessa armadilha, tá? Seja por uma ansiedade ali de já parar de tomar o remédio, ou seja ali por uma falha até do profissional mesmo que está acompanhando, sabe? De não ficar atento ao mais importante aqui, que é a questão de avaliar o contexto de vida do paciente. Isso que é o mais importante para a gente determinar se há realmente uma condição favorável e segura para tirar aquela intervenção medicamentosa, para tirar aquele reforço tão importante para o paciente. Então vamos imaginar aqui a situação que o paciente chega para mim e fala: doutor, 2 anos já de tratamento, né? Eu acho que já é suficiente, vamos tirar a medicação. Mas aí conversando com o paciente, eu me dou conta ali que ele está passando por uma crise no relacionamento, né? O casamento dele está prestes a terminar, que no trabalho também as coisas não estão nada legais, né? Ele está em risco de ser demitido e a condição financeira dele está cada vez mais complicada e com a possibilidade de complicar ainda mais se ele for demitido do trabalho. Ou seja, um contexto de vida nada favorável para alguém que eu já sei que tem uma vulnerabilidade aumentada para apresentar aqueles sintomas. Então percebam que não é o tempo, né? Esse paciente tem bastante tempo já de tratamento, mas ele está em condições extremamente inoportunas para a gente tirar aquele reforço, tá? Fazer isso, né, talvez seja um tiro no pé, né? A gente deixa o indivíduo ainda mais vulnerável e aqueles sintomas que estavam, né, relativamente estáveis tendem então, né, a agudizar, a depender de como as coisas ali evoluam na vida dele.